Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Amém? Hoje, domingo, 21 de junho de 2020, mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado. Dando sequência, então, às nossas 3 últimas aulas para finalizar o semestre, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José. Eu te convido a tomar a sua Bíblia para estudarmos juntos sobre o legado de fé que este homem, José, deixou para nós. O título da nossa lição que nós estamos propondo para hoje, então, é José, uma vida debaixo da soberana providência divina. E o texto que a gente pode deixar como base está em Gênesis capítulo 45, versículo 7. Bom, nosso objetivo de hoje é olhar para a vida de José sob a mesma perspectiva que vimos sobre Moisés na aula passada. Vamos rever a história de José sob o ponto de vista pessoal dos seus sentimentos, seus medos, perseverança, da sua determinação, das suas provações, alegria que viveu, choro, etc. Apesar das circunstâncias que viveu, Deus esteve o tempo todo com ele. Havia um propósito divino na vida de José. A importância de José na história de Israel se destaca na Bíblia a partir do capítulo 37 de Gênesis e vai até o seu último capítulo, capítulo 50, encerrando o livro. Bem, Moisés. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que falamos domingo passado. Moisés, já com 3 meses de vida, deixou a sua casa. Deixou não por vontade própria. Foi colocado num cesto e deixado à própria sorte nas águas do rio Nilo. Como sabemos, a filha de Faraó o encontrou e tomou aquele menino para si, como sendo seu filho. No entanto, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, Moisés foi deixado com sua mãe verdadeira para crescer. Moisés, então, já sendo um menino grande, deixou a sua casa novamente, e não por vontade própria, e foi morar no palácio com a filha de Faraó. Mais tarde, sendo Moisés já homem, viu um dos seus irmãos hebreus sendo espancado, cometeu uma loucura e com muito medo precisou fugir. Não era a sua vontade deixar a sua casa e lugar onde cresceu. Longe de casa, casou-se, teve filhos, e em um determinado momento Deus lhe chama para uma missão. Moisés manifestou que não tinha vontade de fazer o que Deus estava lhe pedindo. Mas foi para a sua missão, mesmo não se sentindo capaz. Como vimos, a prática de andar com Deus diariamente foi fortalecendo a vida de Moisés. Podemos imaginar que ao sair do Egito, Moisés não tinha o desejo de permanecer 40 anos andando pelo deserto, mas foi o que aconteceu. Parece que ao longo de sua vida, Moisés precisou experimentar situações bastante adversas para que o plano de Deus tivesse êxito. Moisés precisou experimentar desde criança em ter que ir para lugares que não iria por sua própria vontade. Ao final de sua vida e já prestes a atravessar o Rio Jordão para pisar na terra prometida, manifestou desejo de viver esse momento, mas Deus lhe disse não. Apesar das contrariedades, Moisés foi amado e cuidado por Deus. E como vimos na aula passada, na história de Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Moisés está numa ponta da história de Israel, quando Israel sai do Egito. José, de quem vamos falar hoje, está na ponta inversa dessa história, é de quando Israel vai para o Egito. O que podemos encontrar de semelhanças ou de aprendizado de como Deus esteve com José e como ele viveu momentos muito diferentes do que seria de imaginar para um homem comum? Assim como Moisés, José também viveu experiências inesperadas. Precisou ir de forma não desejada para um lugar distante de sua casa e família.
Também experimentou viver cercado de riquezas e prestígios, pois no Egito se tornou administrador de confiança de Faraó. José tinha os seus planos, Deus também tinha, e José era parte dele. José, apesar dos momentos difíceis pelos quais passou, teve forças para se permanecer íntegro e correto diante de Deus, ao qual conheceu desde a sua infância, porque seus pais o ensinaram. Agora estava tendo a oportunidade de viver um relacionamento próximo dele. José. José foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Como sabemos, Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel. Casou-se com Lia por força dos costumes da época e exigência do pai, mas amava mais a Raquel, que no entanto era estéril e não tinha filhos. Somente mais tarde, Jacó, já com diversos filhos e avançado em idade, Deus então lembrou-se de Raquel e esta gerou a José. Raquel ainda gerou a Benjamim e posteriormente morreu. Jacó então tinha um apreço maior por José, por ser primeiro filho de Raquel. Seus demais irmãos passaram a odiar a José por causa disso. Nós vemos esse destaque no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4. José, mais tarde, teve 2 sonhos, os quais causaram mais ódio em seus irmãos, porque significava que todos eles se inclinariam perante José, o qual dominaria sobre eles. José, então, já com 17 anos, um dia recebeu a missão de fiscalizar como seus irmãos estavam cuidando do rebanho em um lugar distante da casa. Seus irmãos, então, se aproveitaram da situação e simularam a morte e o desaparecimento de José. Venderam José a mercadores islamitas por 20 ciclos de prata. Ciclos de prata, cada ciclo equivale a mais ou menos 11 gramas, o que daria então cerca de 230 gramas de prata no total. Gênesis capítulo 37, 28 dá este valor. Calculando para os dias de hoje, fazendo um cálculo aproximado, esses 20 ciclos de prata daria um valor aproximado de 15 mil reais. José foi levado para o Egito, vendido como escravo. Com seu trabalho, ganhou admiração e confiança na casa de Potifar. Mas logo, uma armadilha o levou para a prisão. Esta seria mais uma etapa necessária de sua trajetória, que a partir daí o levaria até a presença de Faraó. Após interpretar sonhos de Faraó, lembre-se, Deus estava cuidando e ajudando José a enfrentar todas as situações. José então ganha a posição de governador do Egito. O Egito ganha prosperidade e mais tarde, em tempos de fome, os irmãos de José, ouvindo que há alimento no Egito, vão até lá para se abastecerem. José, quando percebe a presença de seus irmãos, quase não se contém em suas emoções. Prepara uma forma para que todos voltem trazendo seu pai. Quando então seu pai vem ao Egito e todos os irmãos se sentindo dependentes e indefesos quanto ao poder do governador, se apresentam diante de José com toda a reverência. É neste momento que José se revela para sua família. Sabemos que Deus preparou e cuidou de tudo para preservar a Jacó e seus descendentes, como promessa feita a Abraão de estabelecer uma nação poderosa que deveria abençoar todas as famílias da terra. Sabemos que o Egito seria uma etapa na vida desse povo. Deus disse para Jacó, Gênesis capítulo 46, versículos 3 e 4, Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. Desceu Jacó e toda a sua família, sendo 66 pessoas do total.
400 anos depois, nós lemos em Êxodo que Israel, ao sair do Egito, tinha cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças, retornando para a terra que Deus lhe tinha dado por herança. Nessa história vivida por José, como será que foi enfrentar cada um dos seus dias? Como será que foi para José enfrentar cada um dos seus dias longe de casa, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? E numa situação solitária e cruel. Ao final de cada dia, quais seriam seus pensamentos sobre sua casa distante, sobre seu pai, sobre seus irmãos? Ao acordar em cada manhã, como seria aquele novo dia de sua vida num lugar estranho, sem amigos, e ninguém para conversar e dividir a sua dor? Sim, nós sabemos que Deus estava cuidando de José, mas mesmo assim a saudade do seu pai, a forma como foi arrancado de casa, certamente fazia José sentir que eram momentos difíceis de suportar. Pense, ao invés de José, se fosse você lá naquele poço jogado pelos seus irmãos. Depois, viajando em uma caravana no deserto, levado por mercadores como escravo para um destino incerto. Dias depois, você então é vendido como objeto, então deveria trabalhar. E então, ainda durante o seu trabalho, te preparam uma cilada e você acaba indo preso. O tempo vai passando e parece que o mundo se desmorona para José. Tudo acabou. Mas as seguintes palavras ditas por Davi, tempos mais tarde, eram bem reais na vida de José. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui vemos mais uma prova de que Deus é fiel. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, nós lemos: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. No versículo 5 nós temos que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Assim como Moisés, José aprendeu de forma prática e no dia a dia a ter um relacionamento com Deus e confiar a sua vida, seus sonhos e planos a Ele. José entendeu que Deus precisava dele e decidiu viver um plano que era maior que o seu. Logo, no seu dia a dia, ganhava respeito e admiração das pessoas. Foi assim com Potifar, seu senhor, depois com um de seus companheiros na prisão e mais tarde ganhou a admiração do próprio faraó. José talvez pudesse manifestar revolta e exigir reparação das perdas morais e econômicas que sofreu, mas isso não era importante para ele. José entendeu que a vontade de Deus era maior. José entendeu que a soberania de Deus era maior. José entendeu que a providência divina estava a seu alcance. Nada me faltará. Vejamos as palavras do próprio José para seus irmãos em Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7 ainda tem: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José estava tranquilo, mas não podemos imaginar que ele era insensível.
Claro que neste encontro com seus irmãos, as emoções tomaram conta do seu corpo quando se revelou. Veja em Gênesis 45, versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. José era humano. Passou por situações terríveis, mas aprendeu a confiar em Deus, o qual esteve ao seu lado, cuidando de tudo. Assim como Moisés, que cumpriu um chamado longe de sua casa e longe do que poderíamos chamar de vida normal, José também cumpriu um importante chamado de Deus, longe de casa e de ter também uma vida normal. Para nós, o legado de fé que José nos deixa é de confiar dia a dia no Senhor, que dá provisão para as nossas necessidades. Ele abençoa aos seus amados, faz prosperar suas casas e todos aqueles que estão sob seus cuidados, para que a vontade divina e soberana prevaleça. Que Deus possa nos abençoar através da vida e do exemplo que José nos deixa de confiar em Deus, apesar das circunstâncias adversas. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela vida de José, te agradecer por esta experiência que ele teve, de uma forma, ó Pai, maravilhosa, e que, chegando até nós hoje, através da tua palavra, nós possamos ser fortalecidos, ó Pai. Nós te agradecemos por essa maravilhosa experiência, tanto de José como de tantos outros homens que estamos estudando. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.